E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na segunda parte, dos crimes contra a honra. Nesta semana, nós vamos continuar da injúria, uma vez que finalizamos na semana passada tanto a calúnia quanto a difamação. Só lembrando, na calúnia, a gente viu que são crimes contra a honra que ferem a honra objetiva. A difamação, a gente viu também que fere a honra objetiva. Esses dois crimes, ambos ferem a honra objetiva e ambos também têm relação com o fato, certo? A descrição de alguma conduta, que é criminosa, no caso da calúnia, ou desonrosa, no caso da difamação. Portanto, esses crimes são muito parecidos, a única diferença é que o fato narrado na calúnia tem a sua tipicidade, ou seja, encontra suas elementares dentro de um crime. Já na difamação, não é crime o que eu estou imputando, é apenas um fato que é desrespeitoso, que atenta, contra a moral da vítima, certo? Então, lembrando, tem a ver com fato, tanto a difamação quanto a calúnia, perfeito? E são honras objetivas, ou seja, eu preciso fazer com que essa informação chegue a terceiros, ok? Certo? E na aula passada nós terminamos falando sobre a consumação, que é um crime formal, uma vez que o resultado não é necessário, certo? Atingir verdadeiramente a honra. Perfeito? Mas nós terminamos com uma pergunta, não sei se vocês lembram. Testemunha pode sofrer queixa de difamação por fato narrado? Então, gente, olha só. Eu já falei na aula passada que para os crimes contra a honra é essencial que nós tenhamos o dolo. Tá? O dolo de ferir a honra de alguém. Ou seja, não há calúnia por culpa, não há calúnia por erro de tipo, não há difamação por culpa, não há difamação por erro de tipo. Tem que haver o dolo, tem que haver o objetivo de ferir a honra. Portanto, a testemunha, se ela se limitar a descrever um fato que foi pedido para ela em juízo, e esse fato, consequentemente, acabar ferindo a honra de alguém, ela não responde por crime. Por quê? Porque ela simplesmente se limitou a cumprir o que pediram para ela em juízo, descrever um fato. Ah, mas esse fato foi desonroso para tal pessoa. Não importa, a testemunha não teve essa intenção, porque o papel dela ali era apenas, como diz o próprio nome, testemunhar um fato, ok? Então, testemunha, se limitar a cumprir o seu papel dentro do processo, não responde por nada. É óbvio, se ela extrapolar esse papel e se ela realmente tiver a intenção e contar fatos que não têm nenhuma relação com o processo só para que determinada pessoa sinta-se atacada na sua honra, é óbvio que ela responderia. Mas pela sua atuação limitada ao processo, ela não responde por nada. Ok? Então vamos lá? Continuando agora no último crime. Artigo 140. O artigo 140, meus queridos alunos, é a injúria. É o crime pior, é o crime com pena mais elevada. Por quê? Porque fere a honra subjetiva, fere aquilo que a gente tem por dentro. Então, temos 3 crimes contra a honra, 2 que ferem a honra objetiva, que é a opinião que os outros têm de nós, e outro que fere a honra subjetiva, que é aquilo que nos machuca diretamente. Perfeito? Que não importa a opinião dos terceiros. Eu já estou devidamente lesado. Perfeito? Vamos lá. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, detenção de 1 a 6 meses ou multa. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Então, gente, voltando aqui, nós temos um crime, injuriar alguém. Vocês vão ver daqui a pouco que injuriar pode ser considerado aquelas expressões depreciativas com relação a alguém. Aquelas palavras, expressões depreciativas. Portanto, ladrão, corrupto, prostituta, se tiver o caráter depreciativo, ele atinge a honra subjetiva. Como não tem nenhum fato
ligado a isso, né? Ao chamar alguém de ladrão, eu não estou falando o que ele fez, perfeito? Então isso é injúria. Só que a injúria, ela não acontece sempre. Tem algumas questões que podem retirar o caráter injurioso. Óbvio, uma delas a gente já viu até no último slide de difamação, que é o dolo, né? O dolo de cometer, o desejo. Tem que ter o desejo, se não tiver, não vai ser injúria. Mas mesmo tendo o desejo, tem algumas situações que não vai ser crime. A primeira delas que eu li é quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. É aquela famosa provocação, né? Eu provoco a pessoa, eu induzo que a pessoa me xingue, até um ponto que a pessoa não aguenta mais e a pessoa me agride verbalmente. Assim, essa pessoa que agride, depois de provocada, ela não responde pelo crime cometido. Vocês podem perceber que esse fato, né, de agir depois de uma provocação quase sempre é um fator de diminuição de pena ou de exclusão de pena no direito penal para vários crimes. E aqui na injúria não seria diferente. Então, se você provoca a injúria, se você provoca o xingamento contra você, nós podemos falar aqui em isenção de pena. Não é uma excludente aqui de tipicidade, não é uma excludente de ilicitude, nem de culpabilidade, é uma questão de isenção de pena, tá bom? Vamos ao segundo motivo. No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Ou seja, eu xinguei seu... Aí tem aquele sonzinho, né? Pi. Aí a pessoa me devolve. Você que é um... Pi. Certo? Ou, se não quisermos aqui dar um exemplo de baixo calão, eu posso falar, seu ladrão. Aí o outro me retorna, você que é um ladrão. Nesse caso, independente de quem tenha começado, não vai ser injúria, porque as injúrias se trocaram entre os agentes, né? Foi uma troca de injúria, né? Eu dei uma injúria para ele, ele me deu uma injúria de volta. Nesse caso, também não é crime. Então, quem provoca e recebe, não, aquele que pratica a injúria não comete crime, e aquele que responde imediatamente depois que xingado, também não, certo? Pode ver que o inciso segundo é um desdobramento do primeiro inciso, certo? Então, retorção imediata e também a provocação direta excluem, né, a pena. Perfeito? Ok? Continuando. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza, ou pelo meio empregado, se considera aviltantes, aqui nós já temos a pena de 3 meses a 1 ano e multa, tá? E multa, não é? Ou multa, não. Além da pena correspondente à violência. Ou seja, se eu quis ferir a honra subjetiva de alguém, humilhando-a, não pelas palavras, mas com uma agressão. Por exemplo, um tapa na cara, às vezes, é muito mais ofensivo do que um xingamento. Então eu dei um tapa na cara não com a intenção de ferir a pessoa, mas eu dei um tapa na cara com a intenção de humilhá-la na frente de demais pessoas e humilhá-la para ela mesma, né? Uma vez que a injúria é honra subjetiva. Ou seja, gente, nesse caso nós estamos diante do que chamamos de injúria real, aquela injúria palpável, né? Não só a honra foi atingida, como houve uma agressão específica. Detalhe, se essa agressão ela tem um mínimo resultado, a pessoa responde tanto por ferir a honra quanto por ferir a integridade física, então aí vai combinar com o artigo 129. Não confundam, aqui tem que haver o desejo de ferir a honra, porque simplesmente bater numa pessoa porque eu quero bater é artigo 129. Nesse caso, eu estou batendo porque eu quero ferir a honra. Aí respondo pelo respondo pelo 140, combinado com 129 se houver resultado na integridade física, certo? Então aqui eu respondo por 2 crimes, perfeito? Olha só, cadê? Além da pena correspondente à violência. Entenderam? Certo? Ok? Então esse é o terceiro crime contra a honra. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, reclusão de 1 a 3 anos. É definitivamente a maior pena dos crimes contra a honra. Aqui nós estamos diante de uma injúria
que muitas vezes pode se confundir com crime racial, por exemplo, com lei específica que nós vamos explicar daqui a pouco. Embora a lei seja a mesma, racismo e a injúria são coisas distintas e com vítimas distintas, certo? Então nós vamos ver aqui, mas a pena é a mesma, tá? A repercussão penal é igual. No entanto, os crimes são distintos. Ou seja, gente, aqui de amarelo, não sei se está dando para ler, atinge-se a honra subjetiva, o sujeito deve se sentir atingido, certo? Ou seja, aqui nós temos um problema onde o que se fere é o que a pessoa pensa dela mesma, perfeito? Injuriar é ofender, ultrajar, insultar e, olha aqui, humilhar, certo? O que é dignidade, né? Porque aqui é ofender a dignidade, é injuriar a dignidade. E o que é a dignidade? É o sentimento que o próprio indivíduo possui acerca dos seus valores sociais e morais. Elevação moral, autoridade, atributo moral. Exemplo, chamar de ladrão, de viciado, é aquele sentimento, né, do próprio indivíduo com relação a ele mesmo, aquelas certezas que ele tem com relação ao seu caráter e à sua dignidade, certo? Então isso não pode ser ferido porque é injúria. Mas não fere só a dignidade, fere também o decoro. Vamos ver o que é decoro? É a respeitabilidade do indivíduo perante a sociedade, o brio, a compostura. Então é a imagem dele perante os outros, embora continua sendo honra subjetiva aqui, tá bom? Que é gordo, imbecil, corrupto. Então, são xingamentos que podem ferir, né? Tanto a dignidade quanto o decoro. A dignidade é o que eu penso sobre mim, o decoro é a respeitabilidade minha perante os indivíduos. Independente de ser dignidade ou decoro, sempre ferindo a honra subjetiva, sempre o sujeito se sentindo atacado, independente, né, dessa informação chegar aos outros, tá? Mas decoro e dignidade aqui vão funcionar mais ou menos conjuntamente, não há nenhum problema aqui de ser ora enquadrado em um, ora enquadrado em outro, a injúria vai continuar se caracterizando, perfeito? Então, gente, o que é a injúria na prática? É o xingamento, né, a qualidade depreciativa que eu imputo a alguém. Então, já falei aqui, é chamar de ladrão, é chamar de corrupto, é aquele filho da, né, que nós costumamos chamar de prostituta, chamar de prostituta no caráter depreciativo. Se alguém me perguntar, por exemplo, é aquela mulher, o que ela faz, é aquele homem, o que ele faz, aí eu falo, não, ele é garoto de programa. Só que eu falo para informar, até porque não vejo, né, em ser garoto de programa nenhum problema. E aí eu falo apenas para informar. Tem o dolo de ferir a honra? Não tem. Então aqui eu não estou cometendo crime, tá? A palavra prostituta, ela é apenas injúria quando ela tem o caráter de depreciar a pessoa, perfeito? A exceção da verdade é incabível, diferente da injúria, da calúnia, que ela é totalmente cabível, e diferente da difamação, que tem um caso específico que ela cabe, a exceção da verdade aqui nunca é possível. Você pode provar que a pessoa é uma ladra, você pode provar que a pessoa é um corrupto, mas não adianta. O seu xingamento continua sendo crime. Isso é incrível, né? Porque se a gente fosse seguir essa lei realmente, os alunos aí de casa devem estar percebendo que estaremos todos presos, o Facebook estaria fechado, o Twitter estaria fechado, porque todo mundo comete esse crime ao chamar alguém de alguma coisa. E olha que também temos aí gordo, imbecil, ignorante. Todos esses xingamentos são considerados injúria, podendo aí ter uma pena alta. Tá? Dependendo da injúria, se ferir questões religiosas, se ferir questões étnicas, pode dar até 3 anos de prisão. A gente já viu também no artigo. Tá bom? A exceção da verdade é incabível, injúria contra funcionário público só na ausência. Tá? Ué, professor, não entendi. Como assim? Eu só posso injuriar o funcionário público na ausência dele. Gente, por quê? Porque se eu injuriar o funcionário público na presença dele,
pode ser outro crime contra a administração pública que a gente vai ver mais para frente. Tá? Eu posso desacatá-lo, que é até um crime pior do que a injúria, né? Do ponto de vista do funcionalismo público, certo? Então, a injúria para funcionário, contra o funcionário público, só na ausência desse funcionário. Ou seja, eu chego lá na repartição, ele não está, eu falo, ele é isso, ele é aquilo, aí eu estou cometendo uma injúria contra esse indivíduo. No entanto, se ele estiver lá, o xingamento foi para ele, aí pode configurar outro crime contra a administração pública, que nós vamos ver no na segunda parte do Direito Penal Parte Especial, que é no 6º período aqui da nossa faculdade. Tá bom? Exemplos, né, de injúria, e às vezes a injúria que não tem nem um diálogo, nem uma coisa escrita. É o banheiro do Romário, em 1999. O Romário montou um bar no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Se não me engano, o bar chamava R11, alguma coisa assim. E os banheiros do bar, eu sei que os meus alunos são muito novos, muitos em 99 não eram nascidos, né? Esse bar, a porta do banheiro era o Zagallo, né? o ex-técnico da seleção brasileira, sentado no vaso com o papel higiênico na mão, e o outro e a outra baia, né, do banheiro era o Zico, também na mesma posição. Então ele teve que responder por injúria com relação a essas pinturas no banheiro. Olha, ele não falou nada, ele não escreveu nada, mas ele respondeu por causa dos desenhos. Outro exemplo muito interessante é a menina da Uniban, né, que depois ficou conhecida no Brasil como Geise Arruda, alguma coisa assim, né? Hoje ela aparece em programas televisivos e tudo mais, pousou nua na Playboy e tal. Professor, mas ela fez uso, né, desse xingamento. Gente, isso não importa, tá? Se a pessoa quer fazer uso do que ela sofreu, é um direito dela. Isso não faz com que os ataques que ela sofreu sejam aceitos ou sejam perdoados. É o que eu falei, inclusive, com relação à difamação e à injúria. Não importa se é verdade o que você está falando. Se é depreciativo, você tem o dever de ficar calado. O único motivo que você tem para falar é quando isso é crime, né? Nos casos da calúnia. Agora, quando é só um fato desrespeitoso ou só uma expressão desrespeitosa, você deve se calar, não interessa se é verdade. É difícil, né, as pessoas entenderem isso, é difícil as pessoas compreenderem que não pode xingar as pessoas simplesmente porque você acha que é verdade ou não. Então aqui, da Geisa, não importa se ela fez uso desse xingamento. Acho que é até bom ela ter feito um bom uso disso e ter ganhado dinheiro em cima do que ela sofreu. Seria ótimo no mundo se todo mundo que sofre xingamentos conseguissem, né, usar o xingamento em prol do seu ganho econômico e em prol de passar por cima disso também de uma maneira terapêutica, tá? Que eu não sei se foi o caso dela, mas também poderia ter sido e deve ser sempre, né? Que a pessoa tenha uma chance de se reerguer psicologicamente depois de ser agredida e xingada. Então a Geisa, quem não se lembra, ela se vestiu toda de rosa na faculdade e aí ela foi massacrada pelos alunos, todos xingando ela, né? E quando eu falo todos os alunos, são quase todos mesmo de toda uma unidade da faculdade. Isso foi muito impactante, essas imagens na época. E cada uma daquelas pessoas, com certeza, estavam cometendo injúria. Fora a difamação que alguns também parecem ter cometido naquele caso. Gente, nós temos vários tipos de injúria, tá? Nós temos a injúria imediata, que é a própria pessoa, que foi, por exemplo, que a Geisa sofreu, né? As pessoas xingando ela, tá? A injúria imediata, essa aqui é meio sem noção, mas eu cito esse exemplo. Você fala para um papagaio e o papagaio fala para a pessoa, certo? Reflexa, atinge mais de uma pessoa com a sua ação, ou seja, sabe aquela carapuça servil? Então isso é muito complicado, é aquela que você xinga uma pessoa, mas atinge várias. Oblíqua, ofende a terceiro estimado pela vítima. Ou seja, aqui é um tipo de reflexo, só que ao invés de você atingir
pessoas também que você não gosta, você atinge uma que você gosta, que você não queria ofender, tá? Então esses são alguns tipos de injúria. Continuando a classificação da injúria, sujeito ativo, qualquer um de nós pode sofrer esse crime. Sujeito passivo, qualquer pessoa com capacidade de discernimento. Daqui a pouco eu vou voltar, tá? Eu vou continuar aqui, mas daqui a pouco eu vou voltar nesse item. Tentativa é admissível, mas na forma escrita, certo? Então, se alguém vai te xingar e você segura a boca dela, não configura tentativa. Elemento subjetivo, dolo específico, objeto material, a honra, objeto jurídico, a honra, tá? A consumação se dá quando o sujeito passivo toma ciência da ofensa, que não basta que terceiros saibam. Quem é atingido tem que saber, diferente da calúnia, diferente da difamação, que se consumam quando terceiros sabem, aqui se consuma quando a pessoa sabe, certo? Forma culposa não existe, é um crime comum informal, e exceção da verdade não cabe neste crime, tá? Aqui, injúria efetivada no calor da discussão. A jurisprudência hoje não considera o crime, uma vez que a análise do dolo específico resta prejudicada. Então é aquela injúria no meio de uma discussão, é aquela injúria quando há uma retorção imediata, que eu falei para vocês. Então, no meio de uma discussão, um xingamento não é considerado crime, tá? Então, se você está aí brigando com uma pessoa, não se preocupe, que a jurisprudência corrobora que, nesse caso, vocês podem injuriar um ao outro aí, que está todo mundo nervoso e ninguém quer ofender ninguém. Na verdade, pelo menos é assim, teoricamente, que a gente pensa, tá bom? Lembra que eu falei um pouquinho do sujeito passivo, que eu ia voltar nele? Vamos lá, que aqui é perigoso. Olha, sujeito passivo, qualquer pessoa com capacidade de discernimento. Aqui, gente, é muito, muito, muito complicado, tá? Porque a injúria, ela fere tão somente a pessoa que está sofrendo e não terceiros, tá? A não ser a injúria oblíqua ou a injúria reflexa. Mas, em regra, ela fere só aquela pessoa. Então, você está xingando X, é X que está sendo vítima. Só que a injúria, ela só acontece se a pessoa se sentir ofendida, porque é a honra subjetiva. Então, a pessoa tem que se sentir ofendida. Mesmo sendo terrível isso que estamos dizendo, é o que o direito corrobora hoje. Para ser vítima de injúria, a pessoa que sofre o crime tem que ter o mínimo discernimento e tem que se sentir ofendido, ok? Então, em determinados casos, uma pessoa portadora de sofrimento mental, uma criança muito pequena, pode não ser vítima de injúria. Por quê? Por não ter o discernimento para se sentir ofendida. Ah, professora, eu não concordo. Eu sei que isso aqui é polêmico, mas pela leitura, pela hermenêutica do texto, apenas quem tem discernimento, e aqui não falo total discernimento, mas tem o mínimo discernimento para se sentir ofendido, é que pode ser vítima de injúria. Ok? Certo? Gente, artigo 140, parágrafo 1º. Sentença declaratória de extinção de punibilidade. Professor, o que fala o artigo 140, parágrafo 1º? Vamos voltar aqui, ó. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Lembram disso? Então vamos lá. O que é esse deixar? Sentença declaratória de extinção de punibilidade eu já falei para vocês, né, uma excludente de punibilidade. Então, acontece de dois modos. Ó. Provocou de modo reprovável, aqui tem que ser proporcional, certo? Ou seja, o agente sofre antes uma injusta provocação e responde com injúrias. Lembra que injusta provocação pode ocasionar até mesmo a diminuição da pena no homicídio. Lembram que vocês viram isso comigo? Então, não seria diferente aqui nos crimes contra a honra, principalmente a injúria, né? Retorção imediata. É uma espécie de legítima defesa, né? Devolve-se o insulto, evitando-se a perpetuação da ofensa. Ah, você é um ladrão. Ah, você que é. Ponto. Está tudo resolvido ali. E aqui entra também a opinião majoritária da jurisprudência falando do calor da discussão. Não há a possibilidade de injúria. Então, o artigo 140, parágrafo 1º, vai falar dessa extinção de punibilidade devido a esses dois motivos. Certinho, pessoal?
Continuando, parágrafo 2º. Uma agressão que tenha o potencial de causar ultraje, agravo, humilhação. Lembra que eu falei daquele tapa humilhante na frente de algumas pessoas que você gosta, ou sozinho, mas que você se sinta humilhado? O tapa é para te rebaixar, o tapa é para demonstrar que você é fraco, demonstrar que você é covarde, por exemplo, certo? Se for lesão corporal, soma-se as penas, né? Se tiver efeito físico, soma-se as penas. Vias de fato é absorvido. Como eu disse, só se houver repercussão na integridade física é que você responde por lesão corporal. Se não teve nenhum tipo de repercussão, vias de fato é absorvida apenas pelo crime de injúria. E aqui, gente, chegamos enfim ao crime mais grave de injúria, tá? A injúria qualificada em razão da característica da ofensa, tá? Então aqui temos a injúria qualificada por crenças, por etnia, tá? Não confundir com racismo, né? Ou os crimes análogos da Lei 7.716 de 1989, que vocês devem aprender aí em legislação penal especial, tá bom? Estatuto do Idoso também. Então, muito cuidado que as injúrias, né, que constam em leis específicas, certo? Devem ser por elas regulamentadas. Mas, professor, então aqui há um conflito de normas? Não, aqui não há um conflito de normas, porque atingem objetivos diferentes, tá? Olha o que fala a Lei 7.716. Serão punidos na forma dessas leis os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como de concessionário de serviço público, por causa, por exemplo, da sua cor ou da sua raça. Reclusão de 2 a 5 anos. Isso está aqui falando na lei. Praticar, induzir ou incitar a discriminação, preconceito de raça, de cor, etnia, religião ou procedência nacional. Reclusão de 1 a 3 anos. Estão vendo aqui que, embora a lei seja outra lei, é de 1 a 3 anos também a pena, certo? Aqui não, né? Porque aqui você impede essa pessoa de fazer alguma coisa. Então aqui é de 2 a 5 anos. Mas a questão de incitar a discriminação também é de 1 a 3 anos, certo? Gente, não é certo falar em crimes de raça, pois raça só existe uma. Portanto, muitos chamam de crimes étnicos, embora a antropologia trabalhe por raças ainda, certo? Mas nós chamamos de crimes étnicos, né? de questões de gênero, de questões de etnia. Crime de racismo, gente, é inafiançável e imprescritível. Já a injúria real, não. Tá bom, professor. Estou entendendo quase tudo, mas o senhor ainda não tirou minha dúvida. Como que eu sei que alguém responde por injúria racial e quando eu sei que alguém responde por racismo? Simples. Guardem aí. Se eu atinjo alguém, uma pessoa, é injúria racial. Se eu atinjo toda a sua etnia ou toda a sua raça, porque ainda nos exemplos tratam muito de raça, então para não confundir vocês, se atinge a sua raça ou se atinge a uma pessoa só, vai mudar o crime. Se eu atinjo a raça, racismo. Se eu atinjo a pessoa, injúria qualificada. Não entendi, professor. Ou seja, gente, desculpa usar essas palavras aqui, eu peço perdão a quem está em casa, mas é um mero exemplo, infelizmente, de coisas que os negros no Brasil ainda sofrem e muito, não é? Que eles sofrem tanto racismo quanto a injúria qualificada. Ou seja, chamar um negro de macaco, porque infelizmente ainda há esse tipo vil de xingamento, tá? Então, quando eu falo isso para outra pessoa, para outro ser humano, xingo ele de um animal, só que eu estou xingando o José de macaco, eu estou xingando o José de um animal. Esse crime é injúria qualificada. Se eu virar e falar todos os negros são etc, 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 aí eu estou cometendo crime de racismo. Entenderam? Quando eu falo, olha, os índios são isso, eu estou cometendo lei especial. Quando eu falo,
você é isso, eu estou cometendo injúria qualificada. Entenderam? Injúria qualificada atinge alguém, o crime de racismo atinge toda uma coletividade representada por aquela cor, aquela etnia, certo? Infelizmente, é um crime dos piores, por isso é inafiançável e imprescritível. Mas cuidado, só é inafiançável e imprescritível quando atinge a coletividade. Quando atinge apenas uma pessoa, é crime contra a honra e esse não é considerado inafiançável. Óbvio que existem opiniões divergentes, mas eu estou, até que esse professor concorda, mas eu estou dando a aula aqui dentro da opinião majoritária que pode cair em concurso, tá bom? Então, injúria direcionada à pessoa, o racismo direcionado a uma coletividade, tá bom? Nunca esqueçam disso, tá? Injúria, expressões, difamação e calúnia, fatos. Difamação, fato criminoso, difamação, fato desonroso, calúnia, fato criminoso. Perfeito? Gente, por fim, nós vamos ver no final desse capítulo as imunidades, né? Imunidades que nós temos. Imunidade, lembrando que é dada pela Constituição. Tá? Então vamos lá, imunidades parlamentares. Como eu disse, Constituição Federal. Olha só, vamos ver se melhora a imagem aí. Artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis por suas palavras, votos e opiniões quando no exercício do mandato. Vereadores também são invioláveis, mas apenas nos limites do município. Advogados possuem imunidade, não praticando injúria ou difamação, quando no exercício regular de suas atividades. Gente, traduzindo, todos esses não respondem por crimes contra a honra, na maioria das vezes, dentro das suas limitações, ou seja, dentro da sua profissão e do seu objetivo. É óbvio que se o parlamentar xingar alguém dentro da casa dele, ele não está no exercício da sua função. Olha só, os senadores são invioláveis por suas palavras, votos e opiniões quando no exercício do mandato. Mas aqui, gente, tem que ter, no caso do advogado, no caso do vereador também, uma relação, certo? Então são invioláveis os deputados e senadores, são também invioláveis os vereadores e também possuem a imunidade os advogados, quando, óbvio, no exercício regular das suas atividades. Se extrapolar esse exercício, se não diz respeito ao exercício da profissão dele, é óbvio que ele deve responder pelo crime. Mas, dentro desses limites, ele tem sim a sua devida imunidade. Lembrando que o advogado aqui, no caso, apenas para injúria e difamação e não para calúnia, certo? Já a imunidade parlamentar é abrangente também a calúnia e dos vereadores também, só que limitados ao município. Entenderam, gente? Isso tudo está no código, isso tudo vocês podem ler e acompanhar. Aqui eu repito, não sei por que o slide, tá bom? E por fim, isso é injúria. A aula de hoje foi bem mais curtinha. Terminamos aqui, ó, ver se melhora aí, ó, honra, sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo qualquer pessoa com discernimento, pessoa jurídica existe divergência, porque pessoa jurídica não tem discernimento, tipo objetivo injuriar alguém, né, ofender a dignidade, tipo subjetivo dolo específico, classificação é comum e formal, consumação com a efetiva injúria, é um crime formal, ação penal privada, atenção para terminar, dá uma olhada nisso aqui, ação penal, regra, gente, quase tudo que eu falei aqui é ação penal privada, com exceção do artigo 140, parágrafo 2º, ação penal incondicionada, e 141, inciso 1º e 2º, e 149, parágrafo 3º, ação penal condicionada, certo? Aqui está errado, tá? Excluam, fixem aqui no 141, inciso 1 e 2, tá bom? Então, gente, eu fico por aqui, acabamos os crimes contra a honra, tá? Então, até o 145. Na aula que vem, nós vamos trabalhar os crimes do 146
até o 149, tá bom? Vamos trabalhar aí mais esses 5 crimes de maneira rápida, uma aulinha rápida, porque depois nós vamos para os crimes contra a dignidade sexual, tá bom? E aí, dos crimes contra a dignidade sexual, seguimos até o fim do nosso semestre, tá bom? Um abraço, meu quinto período, estou morrendo de saudade de vocês e a tarefa dessa semana, vocês já sabem, é fazer um resumo dessa nossa aula de hoje. Cita então, por favor, que a gente tratou de injúria, cita e se puder, dá uma estudada, dá uma melhorada no nosso resumo, fala da diferença de racismo, de injúria racial, fala da diferença da injúria para os outros crimes contra a honra, tá bom? Fala um pouquinho de imunidade parlamentar, dá uma estudada nisso, porque os nossos vídeos são como as aulas, né? Nós apenas damos a diretriz. Se você não estudar em casa, infelizmente, não dá pra gente fazer nada, porque é muito pouco, tá bom? Então, um abração aí para todo mundo, para todos que eu tô com saudade de dar aula para vocês presencial, tá bom? Um abraço, gente. Até semana que vem.